Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, iniciaremos a unidade 4. As cidades têm história. Nesta unidade, nós estudaremos sobre alguns dos primeiros centros urbanos da história, né? Porque trata-se de uma jornada que se iniciou há pelo menos 9.000 anos. E hoje, o que resta dessas cidades? Apenas ruínas que são preservadas como patrimônio histórico-cultural em sítios arqueológicos. E isso possibilita, né, a reconstrução de toda a produção cultural dos povos que ali viveram. Sataoyuki é considerada um dos primeiros núcleos urbanos da história. Esse sítio arqueológico, ele está localizado no Planalto de Anatólia, atual região da Turquia. E desde 2012 é considerado patrimônio histórico cultural pela Unesco. E vocês sabiam que naquela época não possuía ruas? As suas casas eram muito próximas umas das outras e os seus moradores se locomoviam pelos telhados. Você consegue imaginar como as pessoas viviam há 7.000 anos em Sataoyuki? Né? Como eu disse, não existia, né, não possuíam ruas e as casas eram agrupadas, muito próximas umas das outras, e os seus moradores se locomoviam pelos telhados. Que tipo de atividades produtivas você acha que os moradores dessa cidade desenvolviam, né? Nessa época já existia o desenvolvimento da agricultura e eles praticavam o pastoreio, né? Os animais para ajudar na sua sobrevivência. Na imagem, é possível ver que há um tipo de cobertura foi colocada por pesquisadores que estudam sobre essa cidade. Por que você acha que isso foi necessário, né? Naquela época não existiam essas coberturas, né? A cobertura é uma forma de proteger e preservar o sítio arqueológico da ação do tempo, né? Sempre buscando preservá-lo pelo máximo tempo possível, tá? Então, foi necessário colocar esse tipo de cobertura para preservar e proteger o sítio arqueológico. Ideias em construção, as cidades e os recursos naturais. Quando falamos sobre recursos naturais, é tudo aquilo que se refere à natureza, né? Como água, as florestas, as vegetações. Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades e, segundo pesquisadores, esse número ainda vai aumentar pelos próximos anos. Por que será que mais da metade da população mundial vive em cidades, né? Isso acontece porque nas cidades as pessoas têm acesso a uma série de serviços importantes para a sua sobrevivência. Além disso, a diversificação das atividades produtivas possibilita mais oportunidades de trabalho. Então, crianças, é nas cidades, né, que as pessoas têm serviços que são importantes para a sua sobrevivência, tá? E também possibilita mais oportunidades de trabalho. Mas, para ter todo esse desenvolvimento, as cidades tiveram um início. Elas começaram a ser construídas e organizadas há milhares de anos e ganharam as características que ainda hoje possuem. E como surgiram as cidades?
Será que o local onde foram construídas tinha algum recurso natural importante para os antigos agrupamentos? Sim, né? Os recursos importantes que existiam na época, os recursos naturais, era a água, um solo fértil. Vamos observar as 3 cidades brasileiras que foram fundadas quando o Brasil era colônia de Portugal. Então, nós temos uma fotografia da vista do rio Capibaribe, em Recife, vista aérea do rio Tietê, em São Paulo, e a vista do rio Guaíba, em Porto Alegre. Observando as imagens das cidades brasileiras, o que elas têm em comum? Olha só, vamos observar, né? Elas têm rios, as 3 cidades possuem rios, construções e vegetações, tá? Poucas, mas tem. Faça uma lista das características que você observou. Então, vocês podem escrever que foi observado que as 3 cidades têm rios, construções e vegetações, tá? Então, as 3 cidades possuem rios, construções e vegetações. Que tipo de construções, né? Prédios, olha, nós podemos observar vários prédios. Agora, use a lista que você fez e deixe somente as características que você acredita que também faziam parte das cidades antigas. Dessas 3 coisas que vocês escreveram, quais delas que você acredita que também faziam parte das cidades antigas? Apenas, né? Vocês podem escrever que existiam apenas rios e vegetações. Não existiam naquela época pontes, vias para passagens de veículos, tá? Então, desta forma, vocês podem escrever que existiam apenas vegetações e rios. As características que você manteve são exemplos de recursos naturais que fazem parte das paisagens urbanas e foram essenciais para as primeiras cidades. Mas um deles foi decisivo para se irrigar plantações, fazer a mistura do barro para a cerâmica, preparar o alimento e saciar a sede dos animais. Estamos falando da água, tá bom? Então, as características que você manteve nessa atividade anterior são exemplos de recursos naturais que fazem parte das paisagens urbanas e que foram essenciais para as primeiras cidades. Mas um deles foi decisivo, né? Foi muito importante. Nós estamos falando da água, né? A água, a importância da água para a nossa higiene, para a nossa sobrevivência.